Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Práticas de diversidade evitam pedidos de demissão por pessoas LGBTQIA+. Segundo a adolescência, o fenômeno pode ocorrer após saída do armário. TSE vai coletar dados sobre identidade de gênero e orientação sexual de candidatos. Sexta-feira, 22 de julho de 2022. Olá, eu sou Bia Carmo e este é mais um Bom Dia Bicha. Cheirinho de fim de semana chegando. Uhul! Viva! Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu na exame. Mais de 70% dos LGBTQIAP+, dizem que práticas de diversidade são motivos para não pedir demissão. Publicado em 19 de julho de 2022, por Luciana Lima. Nos últimos anos, o debate sobre a inclusão tem avançado nas organizações. E além de responsabilidade social, as ações de diversidade também contribuem com a marca empregadora das companhias. É isso que sugere a pesquisa LGBT+, Inclusion at Work, a Global Outlook, da consultoria Deloitte, que apontou que mais de 70% dos funcionários LGBTQIAP+, estão inclinados a permanecer no seu trabalho atual por causa das práticas de inclusão da empresa. Ainda segundo a pesquisa, que ouviu 600 funcionários da comunidade LGBTQIAP+, em 12 países, sendo eles Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Países Baixos, México, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos, a disponibilidade de grupos e comitês de funcionários LGBTQIAP+, é um dos principais facilitadores de uma cultura inclusiva. Cerca de 80% dos entrevistados relatam que suas empresas introduziram ações e iniciativas de inclusão LGBTQIAP+, e 95% que acreditam que isso levou a um apoio significativo para esses funcionários em suas respectivas organizações. As ações realizadas pelas organizações variam. Quase 40% dizem que os líderes falam abertamente sobre a inclusão LGBTQIAP+, dentro da organização, 1/3 diz que as companhias têm programas de aliança LGBTQIAP+, e quase 1/3, cerca de 31%, diz que seus empregadores discutem a inclusão LGBTQIAP+, em fóruns externos, como eventos de negócios. Quase todos, 93%, dos entrevistados que trabalham para organizações globais também acreditam que as comunicações e ações em torno da inclusão LGBTQIAP+, estão se traduzindo em apoio significativo em seus países de origem. Apesar do avanço das medidas de inclusão dos profissionais LGBTQIAP+, quase metade, 42% dos entrevistados, relataram ter sofrido preconceito no ambiente de trabalho. Essas atitudes incluíam comentários indesejados de natureza sexual, 33%, e comentários indesejados sobre identidade de gênero, 25%, e comportamento inaceitável mais amplo. Além disso, esses comportamentos são experimentados tanto no escritório quanto no trabalho remoto. Quase metade, 47% dos que relataram ter vivenciado situações de preconceito, disseram que elas ocorreram em ambiente físico, enquanto 20% aconteceram em um ambiente virtual. 1/3, 33%, passou por tais comportamentos em ambientes físicos e remotos. Daqueles que encontraram esses comportamentos, quase 3/4 denunciaram a situação para a empresa. 6 em cada 10 ficaram satisfeitos com a resposta. A razão pela qual os entrevistados não relataram as situações de preconceito foi, geralmente, semelhante em todas as identidades de gênero. Por exemplo, quando se tratava de preocupações com a percepção dos colegas. As mulheres, no entanto, estavam mais preocupadas do que os homens que suas queixas não seriam levadas a sério. 40% versus 22%. E que o comportamento não era grave o suficiente para denunciar, 33% versus 16%. Enquanto os homens estavam mais preocupados do que as mulheres que o comportamento pioraria se fosse relatado, 38% versus 17%. Pessoal, confiram essa e as demais matérias de hoje na descrição deste episódio. E essa semana eu até passei por uma situação no trabalho que me fez refletir bastante sobre isso. Que merda, hein, gente? É primordial que as empresas tenham práticas e políticas de inclusão. E também que estejam realmente abertas para isso, né? Que elas estejam abertas a ouvir e colocar em prática.
para elas não se limitarem a campanhas esporádicas e fim de papo, e acabou nisso. O ambiente de trabalho, ele precisa ser agradável, ele precisa ser seguro, porque a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, e trabalhar num ambiente insalubre, estar em um ambiente inóspito e opressor é a pior coisa que tem. Exatamente. Nós não queremos ser a pessoa LGBT, e sim mais uma pessoa LGBT entre muitas outras nos quadros de funcionários, colaboradores, etc. Por aí vai. E por mais que a CLT esteja caindo em desuso, quase não exista, consegue distinguir? Ainda existem os direitos trabalhistas e esses são resguardados. E se você sofreu alguma situação vexatória, não deixe de fazer queixas, não deixe de buscar uma reparação àquilo que te fizeram. Sobre isso, cara. É muito importante nós buscarmos empresas que nos abracem, que nos respeitem e que também, bom, não sou muito punitivista, mas que sim, que punam comportamentos homofóbicos, transfóbicos, enfim. Deu no Dr. Jairo Bauer, A Saída do Armário e a Segunda Adolescência das Pessoas Homossexuais, publicado em 19 de julho de 2022 por Bruno Branquinho. O processo de saída do armário, expressão que marca o momento em que uma pessoa homossexual consegue se reconhecer e se mostrar aos outros como tal, é individual e específico. Cada pessoa o faz, quando o faz, do jeito que quer e consegue. Tem gente que sai do armário na adolescência, tem gente que é apenas na vida adulta, tem gente que é forçada a sair do armário por outras pessoas. Nota: isso nunca deve ser feito por outros. A revelação da orientação sexual deve ser feita pela própria pessoa quando e se ela quiser e se sentir pronta. E muitas pessoas passam a vida sem conseguir viver a sua verdadeira orientação sexual de forma livre, muito por conta do preconceito e do medo de julgamentos e violências. De acordo com uma pesquisa da Stonewall, uma organização americana de defesa dos direitos LGBTQIA+, a idade média em que as pessoas saem do armário caiu drasticamente nas últimas décadas. Para as pessoas que têm entre 18 e 30 anos hoje, a idade média de se reconhecer e dizer aos outros que é homossexual é entre 17 e 21 anos. Enquanto para as pessoas com mais de 60 anos, a idade média é de 37 anos. Isso se deve provavelmente aos avanços na discussão em relação à população LGBTQIA+, e seus direitos e a maior aceitação da sociedade hoje em dia em relação a orientações sexuais diferentes da heterossexualidade. E para as pessoas que já são adultas, mais velhas e ainda não saíram do armário, isso pode ser mais complicado. Muitas vezes, essas pessoas já tiveram relacionamentos longos com pessoas do outro sexo, podem até ter tido filhos, já não se sentem mais jovens para frequentar baladas, ou mesmo se sentem menos atraentes em relação às pessoas mais jovens. Tudo isso pode dificultar ainda mais o processo de saída do armário e a vivência de sua sexualidade. Após saírem do armário, gays e lésbicas podem viver um fenômeno interessante, às vezes chamado de segunda adolescência. A adolescência é uma fase de experimentação e de formação. É nela que o indivíduo vai fazer descobertas em relação aos seus gostos, sua identidade, viver experiências com relações de amizade, amorosas e também descobrir e entender formas de viver sua sexualidade. No entanto, muitos gays e lésbicas sentem que não viveram suas adolescências de forma a conseguir fazer tudo isso. Como não entendiam ou tinham que esconder seus sentimentos e gostos, não viveram as experiências que pessoas cis e heterossexuais vivem corriqueiramente nesses períodos. O primeiro beijo com alguém por quem você realmente está atraído, o primeiro namoro, a primeira relação sexual, apresentar parceiros para a família e amigos. E as experiências não se resumem à parte amorosa e sexual. Muitas vezes sofreram retaliações por gostar ou querer coisas que não correspondem ao ideal heteronormativo. Desde roupas e programas de TV e ídolos. Não é incomum ouvir coisas do tipo: não pode, isso é coisa de viado. Inclusive no âmbito familiar. Ai, gente, quando nós saímos do armário, é um universo inteiro que sai do armário junto com a gente, né? Famílias, amigos, amores, todo mundo. Sair do armário perpassa por todas as nossas relações. E eu acho bem saudável ir atrás, bem entre aspas, tá? Ir atrás do tempo perdido. Por uma questão de vivenciar quem você é. Toda aquela liberdade, todo aquele conforto sobre a nossa existência. É, gata. E uma das graças de ser adulto é poder tomar decisões sem ter que dar satisfações. Sem ter que pedir alguma permissão. E também arcar com o cartão de crédito estourado
no meio do mês. Abafa. Claro que com uma prudência e uma responsabilidade. E eu acho que é muito legal viver como se não existisse amanhã. Mas quando amanhã chega, é um terror, é uma ressaca moral. Então vivam com prudência esse momento. E eu recebo muitas histórias no meu podcast. Para quem ainda não ouviu, sempre falo dele no final de todo episódio. O podcast Tem Uma Ex. Eu recebo muitas histórias envolvendo essa percepção tardia, esse sair do armário e, bom, eu não gosto muito de determinar tempos, de determinar faixas etárias na vida, justamente pra gente não cair numa bobagem de pensar que nós estamos atrasados, que nós já perdemos tempo, que não é mais o nosso momento. A matéria fala um pouco de uma questão comportamental, incluindo uma análise de mudança, uma análise de aceitação envolvendo cada geração, né, o momento que nós estamos vivendo. E eu realmente não sei se em algum momento isso vai acabar, sabe? Não acho que tenha também uma relação com sair do armário com determinada idade, ter que viver novamente uma adolescência. Eu acho que conforme o fim de cada fase de nossa vida, nós temos esse boom, assim, de querer viver mais, né? Por exemplo, quando nós terminamos uma relação romântica, quando nós temos filhos, quando mudamos de emprego, mudamos de casa, estado, enfim. Eu acredito que é importante vivenciar cada fase. Acho que é importante nós vivenciarmos essa questão da liberdade, do orgulho que nós temos sobre quem nós somos, de não ter mais que se esconder, sabe? De não ter mais que... Isso ainda é muito difícil, mas não ter que viver com medo. E se você estiver nesse momento, estiver passando por esse momento de compreensão da sua sexualidade, compreensão da sua identidade de gênero, o meu conselho é que você tenha calma. Use e abuse da sua rede de apoio. Escreva um diário, porque eu acho que vai ser muito bom futuramente você reviver esse processo, esse momento da sua vida tão marcante, tão importante. E não permita que ninguém te coloque em caixinhas, não permita que ninguém te coloque em estereótipos. Descubra cada dia quem você é. E sim, é um pouco assustador, porque tudo é muito novo. Por mais que você se sinta em casa, por mais que faça sentido, ainda é tudo muito novo, dá um medo, mas vai dar tudo certo. O importante é que você respeite o seu processo. Deu na revista Fórum. TSE vai iniciar coleta de dados sobre identidade de gênero e orientação sexual dos candidatos. Publicado em 20 de julho de 2022 por Marcelo Heiler. Em reunião com o grupo Vote LGBT, realizada nesta terça-feira, dia 19 de julho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Edson Fachin, declarou que vai dar início ao processo de coleta de dados sobre a identidade de gênero e orientação sexual dos candidatos. Atualmente, esses dados são coletados e divulgados por iniciativas da sociedade civil, tal como o Vote LGBT. O ministro Edson Fachin reconheceu, durante a reunião, a importância dessa mudança na Justiça Eleitoral e afirmou que o trabalho terá continuidade sobre a gestão de Alexandre de Moraes, que assume a presidência da Corte Eleitoral em agosto. Para Evora Cardoso, integrante do Vote LGBT, a coleta de dados por parte do TSE é de extrema importância. É um peso muito grande deixar essa responsabilidade apenas para a sociedade civil, que muitas vezes não tem os recursos e nem a estrutura para tanto. Precisamos de dados oficiais até para podermos dar os próximos passos enquanto movimento social na luta por financiamento e representação proporcional nas candidaturas LGBTQIA+. Diz Cardoso. Durante a reunião, os integrantes do Vote LGBT entregaram uma carta onde colocaram a importância dessa medida e que ela fosse adotada já nessas eleições. Porém, Fachin declarou que não seria possível, pois o pleito deste ano já está organizado, mas estabeleceu como meta as eleições municipais de 2024. O ministro Fachin ressaltou a importância da continuidade das instituições para a democracia e que, independentemente do final de seu mandato, este é um tema importante para o Estado brasileiro. Uma contribuição que a sua gestão deixa para o TSE é a criação da Assessoria de Diversidade e Inclusão, ocupada por Samara Patachó, que permanecerá na próxima gestão e garantirá a continuidade desse tema. Explica a Evora. Levantamento inédito feito pelo Vote LGBT permitiu que 237 pré-candidaturas LGBTQIA+, espalhadas pelo Brasil, autodeclarassem nessas eleições sua identidade de gênero e orientação sexual.
É a primeira vez que o Vote LGBT, que existe desde 2014, consegue coletar essas informações diretamente a partir das pré-candidaturas, respeitando a sua identidade de gênero e orientação sexual. É uma grande vitória para o movimento LGBT+, mas será ainda maior quando a Justiça Eleitoral passar a produzir esses dados. Conclui Evorá Cardoso. Cara, que foda! Que foda! Nós falamos tanto aqui sobre o voto LGBT e o TSE se comprometer a manter a assessoria de diversidade e inclusão é tão importante, isso é tão histórico. Eu tô passada. Essa atitude, ela rompe com muitas limitações impostas no âmbito político. A partir de informações oficiais, vinda do próprio tribunal, será possível ter ações afirmativas de representatividade dentro de partidos, recursos focados em campanhas LGBTs e, claro, um reconhecimento gigante de candidatos, de pessoas eleitas dentro da nossa comunidade e também nomes sociais sendo respeitados, sanções a partidos e falas de LGBT-fóbicas de políticos, muita coisa pode vir, muita coisa. E mesmo sendo colocado em prática somente em 2024, como disse o ministro, eu acredito que é um passo bem gigante e, por enquanto, cabe a nós acompanharmos, cobrarmos a realização desses dados, da coleta desses dados. Então estamos atentos, hein, TSE? Tá entendendo? A gente tá aqui. Enquanto isso, nas eleições desse ano de 2022, até mesmo depois, acredito, nós vamos acompanhar o Vote LGBT, que tá fazendo um trabalho ímpar pra nós há quase 10 anos. E o link pra vocês acompanharem, como já esteve em outros episódios, também estará aqui no Vote LGBT, estará na descrição. E mais uma vez, repito, acompanhem as matérias, deem uma lida depois, tá tudo na descrição desse episódio. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha! Eu vou finalizar o episódio de hoje com Ana Maria Braga. Tem dia que a gente amanhece assim que nem a Rihanna cantando, né? Qual é o meu nome, né? Não, tô brincando. Mas bem rapidinho, gente, eu vou falar pra vocês um trecho de amor do livro O Ano em que Eu Morri em Nova York, de Milly Lacombe. E, editor, corta a música, deixa só a voz pra ficar bem no climinha, por favor. Beijar pela primeira vez a boca de outra mulher foi talvez a coisa mais sublime que experimentei na vida. Naquele instante, em meu quarto, numa quarta-feira à tarde, enquanto estudávamos para a prova de química do dia seguinte, entendi o sentido da vida e da experiência de estar viva. Sapatonos. Eu sinto longe o cheiro de couro. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer que integra Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Nos encontraremos na próxima semana, mas não se esqueçam que o podcast é diário e segunda-feira, a partir das 6 da manhã, GG estará de volta. E o quê? Ouça o Bom Dia Bicha em todos os streamings de podcast. E além do Bom Dia Bicha, vocês também, podem me ouvir. Vão lá, dá uma passadinha. Procurem o podcast Tenho Uma Ex. Eu tenho uma ex. Toda terça-feira tem um episódio novo e eu tô contando histórias de todo tipo de ex, podcast fofoca, é isso. E, gente, aproveitem o fim de semana. Um grande beijo, se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Até o próximo episódio. Tchau!